Olá pessoal, ok? Então, entre os levantamentos sobre os tópicos e canais, temas centralizados que venha centralizar, aonde é um centro, venha descentralizar, porque o ser humano ele tem as suas inovações a cada dia aprendendo, né? Ou seja, você vê a palavra astro. Eu falei sobre asteroide, falei que é algo pequeno que significa nas galáxias. Você olha para as estrelas, muitas estrelas para contar, ou seja, muitos artigos e referências ecléticas. O que faz o diferencial e o referencial é a maneira como você coloca essa efetividade ligada ao professor e tio não. Você coloca a maneira apática, possa ser, nessa dominância motora, nessa dominância ligada ao gesto motor e as suas colocações importantes que venha ser importante na nossa vida clara. Essa clareza vai haver o que? Algo nítido, ótico, perceptivo, e que coloca importantes planejamentos para manter essa classe e esses clássicos que relacionam esses controles que efetivam parâmetros ligados aos autores, autoras. Então, essas questões de insatisfação e satisfação, há uma participação. Aonde há uma insatisfação e uma satisfação, há uma participação. Há um tempo envolvido, há um tempo relacionado, há uma pessoa que muitas vezes tem a sua maneira que vai colocar os aspectos consideráveis para nós, quando olhamos nesses canais ecléticos, como eu coloquei aí, entre levantamentos topográficos, tópicos, né, que os coloca maneiras particular. Entre esse planejamento, como nós falamos que diariamente acordamos, vamos aproveitar a palavra astral, que relaciona autoestima, força, entusiasmo, virtude, que coloca a palavra encorajamento, que vem encorajar essa virtude, embora a virtude tenha suas próprias complexidades, né, que relacionam a maneira de viver com a sua própria racionalidade. Se for sua própria racionalidade, você vai conseguir chegar aonde você deve chegar. Tem que ter um campo multifuncional, uma equipe multidisciplinar. E se você, em busca desses consórcios que ocorrem e acessos, sucessorias que vão detectar teoria e a prática nessa vivência realista, nessa vivência potencialista, nessa vivência que coloca uma concepção proximal, mas ao meu ver, ao nosso ver, essa concepção proximal nos coloca um discurso bem amplo e distante. Se há uma distância hoje, como volto a dizer, eu estava falando sobre os meios de telecomunicação, mostrei alguns livros aí, comunicação de massa, e estava falando, e o livro era de 2011, falando que tinha alguns lugares ainda que não tinha acesso ainda ou seja, a televisão digital, ou seja, a própria televisão e as questões que vem a vincular os índices que ocorrem nesses parâmetros. É lógico que o professor, ou seja, qualquer tipo de professor que seja, em qualquer área interdisciplinar ou extradisciplinar, vai ter essa preocupação para haver também o que? O próprio conhecimento seja um processo líquido. E esse processo líquido, é lógico que vai haver essa maneira de haver essa característica, e a característica, essa personalidade ligada à própria natureza. Ok? Então, quando eu falo sobre a maneira de enfatizar essa didática sucessória administrativa do tempo,
eu vou falar sobre o que? Treinadores, treinados, ou seja, o tipo de líder, empresa, capitais. E entre esses estudos, é lógico, os universitários e as universitárias, ou seja, essa universidade, que é o próprio corpo, tem um tempo, embora o intervalo no tempo do próprio corpo, vai haver reações adversas. Ou seja, 10 segundos, 5 segundos, se não haver oxigenação no cérebro, o que acontece? Vai haver vários fatores agentes que vão buscar harmonizar os campos ópticos. Por isso que muitas vezes nós temos que ter a preocupação dessa natureza, que temos o medo de ganhar mais, medo de falar que precisamos de algo que venha suprir as nossas necessidades diárias, principalmente a saúde, que haja melhoras, ok? Eu estava falando sobre alguns fatos importantes. Tem um jogador de futebol e também a questão de juízes, que os juízes eles não usavam apito, eles usavam um tipo de lenço, ou seja, tinha um lenço. É lógico que quando a gente vê isso, lembramos da própria Espanha, ali naquela boiada entre bois, que tem um cavaleiro ali, que muitas vezes coloca ou seja, aquele tecido vermelho, né? Ou seja, aquele tecido aí passa o boi sem pegar. Aí tem várias pessoas que vão ajudando ali, né? Em questão de boiada, o que acontece, os conceitos ligados à Espanha, eu não sei como falar os campos convenientes ligados à cultura espanhola. Eu só falo a questão da universidade, que eles foram um canal, né, de cálcio, um canal importante que é primordial. Então, eles apitavam o quê? Então você pode ver que hoje ainda há um campo tradicionalista ligado ao futebol, à sua história. Porque o lenço, ou seja, a bandeira ainda, ela é usada. Tem ali ou seja, um tecido, ou seja, vamos falar, tem um tecido, tem uma maneira que ainda corresponde à própria história passada, ok? Vamos lá. Então, entre essas questões sobre lençóis e a questão do apito, porque para apitar não precisava apitar, era uma visão melhor periférica. É lógico que o próprio jogador e a própria maneira de colocar outras regras viram que tinha que ter um apito para haver um alerta. Como eu já falei sobre a campainha e alguns animais ligados ao intercâmbio irracional, ao intercâmbio ligado à natureza e espécie e gênero. O campo acústico vai nos colocar uma maneira também de reações que são, sem dúvidas, maneiras que vai associar o aspecto simbólico e o movimento simbólico, segundo o Lapierre Aguthier, 1988. Eles colocam simbolismo do movimento. É lógico que eles usam os termos de Lacan e essa latência, mas nos coloca que o acústico, o vestibular, as questões periféricas que ocorrem, essa parte cinzenta que ocorre entre o processo neuromotor. Estava falando agora há pouco já mostrei sobre o complexo B, né, a vitamina B12, e fala sobre a neuropatia, que coloca fatores que possam exagerar. Se colocar um laudo de neuropatia para alguns, vai haver algo que venha assustar nessas temáticas centrais. Então, eu quero dizer que a pesquisa em si, se nós olharmos entre o campo arcaico, o campo antigo e os campos efeiturais, há efeitos contemporâneos, contemporaneidades, ok? Desculpa, contemporaneidades que nos colocam idades, séculos, milênios, colocamos substantivos coletivos, essa ortografia, desde a taxicografia de 1976, o Manuel Sérgio Cunha, você olha lá nos documentos anexos do Google, vê lá a ortografia, a tatilografia, era um curso muitas vezes comunitário que muitas pessoas não tinham acesso. E esse acesso era importante, né? Escrevivência, ligado a algumas instituições como delegacias e outros lugares, né? Precisavam